boa tarde, boa noite, bem-vindos aqui ao canal Viveca, eu sou a Laia Dúlios e hoje eu estou com um amigo convidado para um bate-papo, não vou chamar de entrevista, que a entrevista é uma coisa muito séria, né? Esse é o Daniel Plácido, eu conheço o Daniel há muitos anos, virtualmente, né, Daniel? A gente se conhece desde 2005, 2006, muitos debates, muitos arranca-rabos e muita amizade também que a gente foi desenvolvendo. O Daniel me chamou muita atenção na época do Orkut, falecido, com uma imagem do Parzival, que ele gostava de literatura do grau, ainda gosta, né? Eu sei que é um tema que você vai abordar, já vou te passar. E eu sei que o Daniel ele continuou estudando muito esses temas. Hoje ele está fazendo mestrado em filosofia pela UFO, e ele tem formação em filosofia, professor. E aí eu convidei ele para vir aqui falar um pouco de um curso que ele vai dar, que eu achei muito interessante. O Daniel, ele... Acho que você é o que fundou, né? Você que abriu a página de gnosticismo lá no Facebook, foi, Daniel? Foi, Sim, né? sim. Então, só para eu dar esse... O Daniel ele tem uma página que a gente compartilha as coisas, Gnosticismo e Gnose, lá no Facebook. E ele vai dar um curso agora muito interessante, tá lá na divulgação da página, por isso que eu estou falando, que é um curso de grandes correntes do esoterismo ocidental. Eu vim convidar ele para falar um pouco sobre isso, porque a grade do curso está muito interessante. Tem um programa lá que vem desde pitagorismo, mitraísmo, orfismo, até os Rosa-Cruzes e o esoterismo moderno, né? Então, eu vou passar a palavra para o Daniel. Daniel, seja muito bem-vindo. Vamos bater um papo, fala do seu curso, conta o que você está propondo, é muito interessante. Boa tarde, Alaia. Boa tarde, pessoal que está acompanhando, que vai assistir depois. E queria agradecer, primeiramente, pelo convite. Com certeza, uma Muito bem-vindo. entrevista é uma coisa muito formal. Eu sou bastante, tenho uma certa aversão a esses formalismos. Eu Mas como também. você quer um bate-papo, eu acompanho também o seu canal, o seu trabalho, os seus livros, artigos. Então, eu me sinto tranquilo. Eu sinto assim que eu estou em Sim, sim, que casa, bom. para a gente poder conversar, discordar sem grandes crises. E Sim. falando um pouco do curso, né? A ideia desse curso, ela é antiga. Ela veio ainda do Você já tempo lá deu do ele uma Orkut. vez, né? Você já deu uma vez um Sim, curso sim. assim. Eu, Aí você está eu retomando. apresentei a versão 1.0 dele, foi 2019, foi antes da pandemia, Foi. naquele mundo pré-histórico, né? Pré-pandêmico. Pré-pandemia. Teve uma versão presencial aqui em São Paulo, um grupo pequeno de alunos, mas que foram até o final. É um curso um pouco longo, né? São mais ou menos 12 aulas, acabou tendo até mais. E foi um primeiro Sim. teste, né? E agora algumas pessoas, inclusive, pediram, falaram, seria legal uma versão online, porque facilita para quem não consegue estar presencialmente, pessoas fora de São Paulo, até fora do Uhum. Brasil. E claro que eu não tenho uma grande intimidade com essas ferramentas. A pandemia, na verdade, forçou todos nós a Sim. aprender um pouco nesse sentido. Aí eu acabei bolando, né, formulando uma versão online e estou aí divulgando nas redes sociais para os amigos esse curso, que o nome é Grandes Correntes do Esoterismo Ocidental, como você citou, mas a ideia dele é uma ideia antiga. Ela vem, na realidade, do tempo do Orkut ainda, que a gente tinha lá Uhum. umas páginas, as discussões, e algumas pessoas pediam, faz um curso geralzão de introdução ao esoterismo, o que é esoterismo, os termos, os principais grupos, as discussões. E eu nunca ministrei esse curso até então, porque eu não me sentia preparado mesmo, sentia que não era o momento. Mesmo sendo um curso introdutório, a proposta é uma coisa simplificada, uma abordagem de introdução. Inclusive, esse curso, eu digo muito claramente para o pessoal interessado, é um curso para iniciantes, é um curso de introdução. Também não é um curso que ninguém vai sair, infelizmente, iluminado dele, não é a proposta. Né? Não estou vendendo isso, então não me cobrem. Né? Mas é um curso que ele pode ser útil para o estudioso iniciante, para um pesquisador acadêmico, seja da área de ciência da religião,
da história, sociologia, filosofia, ou outras áreas, psicologia. Então, é um curso que ele pretende oferecer um mapa, né? E só mais recentemente que eu falei, agora chegou a hora, chegou o momento de trazer isso a público e fazer o curso mesmo, né? Como você citou, ele tem uma proposta bem ampla. Então, o curso ele começa lá na Antiguidade, onde a gente coloca as raízes do esoterismo ocidental. Então, vamos falar dos gregos, dos cultos mistéricos, do orfismo, mistérios de Eleusis, o dionisismo. Vamos falar de Platão, Pitágoras. Aí a gente vai indo, né, acompanhando o movimento histórico. A ideia é falar do gnosticismo, do hermetismo, essas correntes que emergem já no momento do período helenístico, que já tem esse sincretismo, né, da cultura grega, da filosofia grega, com as tradições e culturas orientais. E a gente vai indo, vai chegar no mitraísmo, que também entra nesse contexto, e depois a gente dá um salto. Eu vi que você colocou até o druidismo aqui, templários, cátaros, o mito do grau, que eu sei que é um assunto que te apaixona bastante. Eu fico pensando assim, nossa, você está falando que é um curso introdutório, e eu entendi a sua proposta, é uma proposta muito interessante, porque eu acho que justamente a gente está em falta de uma visão geral, assim, de uma visão que passa por que é essa filosofia perene, essa tradição, né, mostrando com concretude, com estudo, né, que eu sei que é uma coisa que você tem, que você faz de uma forma bem séria, assim, acadêmica, mas também comprometida, né, mostrando o que são essas tradições ao longo dos séculos. E aí você está falando que é introdutório, mas para mim, Daniel, é muito mais difícil o introdutório, porque o introdutório você tem aquele compromisso de dar o geralzão e passar a mensagem, né? Então, te parabenizo pela proposta, né, nesse sentido. Mas eu te interrompi aqui, você estava falando, porque eu estou olhando aqui o seu programa, enquanto você está falando, eu abri o programa aqui, e Não, essa questão tranquilo. de elucidar o que é o esoterismo, né? Você pegou autores muito legais, o Febvre, o Scholem, né? Então, nossa, vai ser uma proposta muito, muito benéfica, eu acho, né? Então, você estava falando aqui do mitraísmo, do gnosticismo, e aí eu te interrompi. Depois, para onde que a gente Não, vai? dentro não tem, né, num curso, por mais que sejam 12 aulas a proposta, não dá para abordar tudo, ficaria um curso muito longo, muito maçante, problemas estruturais das pessoas com um curso de um ano, né? Até gostaria, se fosse possível, Sim, eu tentaria mas fazer, isso quem te dá sabe? o panorama geral, assim, e Uhum. pegar os bons autores para a pessoa, pelo menos, ter uma noção de por onde a gente está transitando, eu acho isso fantástico, fundamental. Exatamente, fazer recortes, né, as Sim. afinidades eletivas, vamos dizer assim, e entre, vamos chamar assim, o mundo bárbaro, né, que os romanos chamavam de bárbaros, eu acho que o druidismo é uma corrente bem expressiva, porque inclusive há uma ponte dela para o cristianismo no período Sim, medieval. Então, o sim. druidismo ele é o meu momento de transição para a Idade Média, para eu falar depois do Graal, do esoterismo cristão A medieval, literatura, né? a literatura, o círculo Do grau. arturiano, o Sim. Graal, né, o Parsifal, que era o meu avatar nos tempos do Orkut, que era o Parsifal com o Graal, né? O pessoal falou, nossa, esse Sim, cara ele deve ser castelo no iluminado, fundo. né? Ah, Tinha e aí, uma visão um pouco romantizada, na verdade, né? Então, tem muita coisa, né, na Idade Média em termos de hermetismo, de esoterismo, também são recortes. Eu considero que sim, essas correntes elas são as mais expressivas. Não poderia não falar dos cátaros, que vão dar uma continuidade para a tradição gnóstica. é. Não teria como não falar dos templários, os irmãos do Espírito Livre, que são já uns grupos assim considerados heréticos pela igreja, muito irmão do Espírito Livre foi parar na fogueira, eles tinham a ver com as beguinas, com os lollardos, era uma corrente bem Ah, sim, eu ia te radical, perguntar né? justamente quem eram, mas agora você citando os Lollardos já me. Eles estão ali no mesmo métier, né, no mesmo ambiente, e tem uma Uhum. influência do Joaquim de Flora, daquele milenarismo, daquela visão messiânica. E aí, a ideia do curso é dar um salto para o Renascimento, que aí realmente é
é um momento expressivo, né? Momento que esses autores, como o Fitino, o Pico E aí della você cai no Mirandola... seu tema, você está estudando. Aproveita e, né, conta para a gente. Eu falei que você está fazendo mestrado em filosofia, mas eu não falei o tema, né? Então, você Então, deu um salto para o Renascimento. eu acho que eu tenho a sorte, não sei, a felicidade de a minha pesquisa acadêmica ela dialogar com esses outros interesses que eu tenho, vamos dizer assim, fora da academia, vamos colocar assim, que no Sim. caso eu estou estudando no momento o tema da prisca teologia, né, da teologia antiga, no Marcílio Fitino. Então, o Fitino ele é um autor que ele vai recolher, vai traduzir esses materiais antigos, hermetismo, neoplatonismo, orfismo, oráculos caldeus, né? Aquela Sim, coisa da sim. teurgia, pitagorismo, ele traduziu quase tudo, assim. O Né? Fitino é fantástico, e você poder trabalhar com ele academicamente é realmente um ótimo karma. Então para mim fica meio confortável. Eu estou Sim. transitando ali dentro de coisas que realmente me interessam. Não é maçante. Eu leio com o maior prazer, por mais que fazer fichamento, essa Sim. coisa toda é chato, né? A gente sabe que é muito chato, mas eu me sinto feliz, né, de escolher um tema que tem a ver comigo, com os meus interesses pessoais. Claro que quando a gente faz a pesquisa acadêmica, a gente Sim. procura gerar um distanciamento, né? Não se empolgar demais, é uma abordagem histórica. E o curso, ele também tem essa proposta, né? Como eu falei brincando, ninguém vai sair iluminado. Não é um curso necessariamente para esotéricos. Pode Sim. ser, é interessante para o pessoal que está começando as leituras, ele vai ter no curso um mapa, uma orientação Até de para direções descobrir seguras. coisas novas, né? Porque às vezes a gente nunca ouviu falar e quando ouve fala, nossa, isso é fantástico. Falta só aquele primeiro contato, né, para despertar um interesse. Sim, muitos cursos que eu vejo assim nesse campo do esoterismo no Brasil, às vezes eles ficam em temas específicos. Então, já vi cursos assim sobre os mistérios de Eleusis, cursos sobre os neoplatônicos, Sim. sobre o gnosticismo, mas eu não tinha visto aqui ainda, pode ser que tenha, eu não conheça, né? Esse curso que tivesse essa visão panorâmica. Aqui no Brasil eu não vi, eu sei que fora tem, em Portugal tem autores que fazem isso, até um Tem. trabalho numa linha acadêmica mesmo. Né? Mas Mas aqui entre nós é uma coisa nova, eu acho. Né? e eu acho que o fato de você estar aqui trabalhando academicamente com o Fitino, que é muito eclético, ele, como você disse, né, ele vem com o orfismo, oráculos caldaicos, neoplatonismo, né, e vem trazendo corpus hermético, cabala cristã, né? A cabala é mais o pico, né? Bom, é, é muito abrangente. Então, eu acho que isso é uma característica sua. Esse tipo de interesse assim mais abrangente é uma característica sua e você está trazendo isso num curso. Uma coisa muito verdadeira, eu sinto, né? Sim, sim, e é um pouco essa ideia de uma filosofia perene mesmo, né? De você de abordar o essencial de cada tradição. É evidente que não há uma unanimidade nas tradições, né? Eu não sou Sim, um perennialista, mas sim. com certeza existem elementos de diálogo, né? Eu lembro do seu trabalho sobre Plotino e os gnósticos, né? É evidente que há diferenças, divergências, Sim, até porque o gnosticismo é uma coisa muito ampla, mas com certeza existem muitos elementos de convergência. E eu gosto de buscar, né, sempre essas convergências, comparar, e um pouco disso vai aparecer na proposta do curso. Né? A gente vai estar colocando, sempre comparando, apontando. Né? E o Fitino é um autor que faz isso muito bem, porque ele vai sim, juntar essas exatamente. influências com o cristianismo. E nesse sentido, eu acho que é um pouco uma novidade o que ele está fazendo. Porque essa ideia de uma filosofia perene, de uma prisca teologia, ela já está nos neoplatônicos, no Jâmblico, no Ah, Próclo, né? Ele já está ali com o hermetismo, os cultos mistéricos, com a teurgia, com o pitagorismo, etc. Mas esses autores, por uma questão de contexto histórico, contexto político, eles tinham uma aversão ao cristianismo, pelo menos o cristianismo oficial da igreja, e sim. vice-versa, né? A igreja também vai combater os mistérios, vai combater o neoplatonismo, na sua vertente mais esotérica, e o E a gente super Fitino entende, né? é Essa, uma disputa é, política que está acontecendo ali. Né? Mesmo a disputa da igreja com os gnósticos é uma disputa sim. também
política, né? Nesse sentido. Eu É um estava grupo... Desculpa, pode falar. lendo a crítica de Porfírio aos cristãos, e é um texto muito bom, né? E ele faz críticas aos cristãos que é as mesmas críticas que os gnósticos fariam. Assim, estou forçando um pouco, mas eu falei, nossa, o Porfírio ele se aproxima muito mais da visão dos gnósticos do que dos cristãos, né? Mas aí a gente acaba misturando tudo. Sim, sim, e o Porfírio, eu li esse texto dele, né? Também estou trabalhando no mestrado, porque isso vai chegar de alguma forma depois do Sim. Fitino, né? E, por Porque o exemplo... Fitino volta com o cristianismo, mas com a leitura do Fitino, né? Exatamente, mas o Porfírio, ele não rejeitava Jesus. Ele Sim, reconhecia em Jesus aquela coisa do homem sagrado, né, para os neoplatônicos, né? Pitágoras, Theoi, né? O homem o divino. Apolônio de Tiana, aquelas Sim, figuras. Jesus ele reconhece, ele não reconhece o cristianismo. Mas a sim, gente vê depois, por exemplo, o imperador Juliano, que também entra nesse embate, ele descarta o cristianismo como uma inovação, mas ele reconhece o judaísmo, pelo menos alguns elementos. Então é muito sim. complexo, tem muitos detalhes, né? E a gente não pode querer reduzir, tudo igual. Não é tudo igual, óbvio que Não. não. Mas há elementos. E no caso do Porfírio e dos cristãos, ambos estão reivindicando Platão, né? Vão fazer uma leitura diferente. Então tá sempre, acho que todo mundo quer ser filiado ao platonismo de alguma forma. É um Platão era o. elemento, é a referência, né? E o próprio É, Platão também buscava referências no Pitágoras, nos mistérios. Alguns biógrafos antigos, aquelas coisas lendárias, né? Platão esteve no Egito, sim, aprendeu a magia de Zoroastro. Então também que, por mais que a gente não saiba o fundamento histórico, se realmente foi isso, tem referências, né? né? Essa busca, simbolicamente falando, ela tem um significado, que é uma ideia de uma filosofia perene, né? De que a verdade Sim, ela não é uma coisa provinciana, né? É só aqui na minha montanha que a verdade, que Deus, né? O divino se revelou. Não, era muito evidente para os antigos que há várias formas, né, do divino se expressar. E nesse sentido, os neoplatônicos eram bem tolerantes. O próprio Juliano, né, apesar sim. dele não gostar do cristianismo, combater, ele tinha uma visão de um pluralismo religioso, né? Esses Uhum. deuses orientais, a gente aceita tudo, Tá bom, desde vamos que, lá. né, pode vir a Serapis, Mitra, Dioniso, Cibele, Ísis, Osíris, a gente aceita tudo. Então havia um certo pluralismo mesmo, né, nessa visão. Então é bem interessante explorar esses embates, né? E isso eu estou fazendo um pouco no mestrado e vai aparecer um pouco no curso. Vai acabar Ah, sim, com aparecendo. certeza. Uhum. E a gente tinha parado no Renascimento, né? Falando do Vamos curso, lá. né? E aí É, a e ideia, aí depois? vamos dar uma ênfase nesses autores que falam da prisca teologia, né? O Fitino, o Aí você Picos chega della no Boeme. Mirandola. Aí vamos chegar nos caras da teosofia, dessa teosofia primeira, né? Cristã, o Uhum. Paracelso, o Jacob Boehme, o Valentim Weigel, vamos falar um pouco deles, falar dos Rosa Cruzes, né? E aí sim, aí eu dou um salto. Né? Depois dos Rosa Cruz, a gente vai para o século XIX, e aí É que que eu os acho que é Rosa um Cruzes, grande. eles duram um tempo, né? Os Rosa Cruzes vão ao longo Vão de uns três surgindo, né? séculos, pelo menos, né? Organizações, autores que vão procurar se vincular ao rosacrucianismo, né? Organizações maçônicas que se dizem inspiradas, autores que Sim, vão comentar, vão falar, até no século XX, né? O Steiner ele fala de rosacrucianismo, o Max Heindel e as outras organizações que existem, né? A MORC, Rosa Cruz sim, Áurea, né? Que vai fazer inclusive uma junção interessante dessa tradição rosacruciana com a tradição gnóstica e cátara, né? Acho que é uma leitura muito interessante da é, Rosa Cruz Áurea. E o curso, como é uma abordagem histórica, eu tento, claro que eu tenho as minhas preferências, obviamente, sim. mas eu tento ser imparcial, expor cada autor, cada grupo. Não vou dizer em nenhum momento, olha, isso aqui é melhor, isso aqui está certo. Isso cabe ao aluno, né? Ele que vai decidir Uhum, qual é a preferência dele, né? Então há um uhum. respeito nesse sentido pelos diferentes autores, né? Falar da teosofia, da Blavatsky, da Annie Besant, É falar da interessante que você vai antroposofia. apresentando um pouco sobre o que cada um diz, pensa, né? E aí isso ajuda muito a dar o panorama. Olhando A o ideia é programa do essa. seu curso, a gente vê
um pluralismo grande, né? E aí poderiam te questionar assim, mas tudo isso é muito diferente, cada coisa é uma coisa, mas é justamente o oposto disso que você também está mostrando, né? Mostrando como também se conecta de algumas formas, né? Não que seja tudo igual, mas se conecta, né? A gente não pode dissociar o Fitino do hermetismo e do platonismo, a gente não pode dissociar os Rosacruzes da alquimia que vem antes deles, né? Tudo isso vai se conectando de alguma forma, como uma São dois tradição que vai... extremos, né? É, Um extremo é você falar é tudo a mesma coisa, não é, sim, né? O não. outro extremo é você falar que não tem ligação, uma coisa tem, existe, né? Porque os E aí, autores, o sim, corpus, né, de materiais, ele vai ser relido, reinterpretado em cada época, em cada momento, né? Então, vamos abordar aí a teosofia, a antroposofia, aí chega no século XX, falar até dos perennialistas, que é uma escola muito específica, porque ela ataca, né, o ocultismo, ataca a teosofia, tem umas ideias conservadoras, mas, como eu falei, a ideia é apresentar o que esses autores defendiam, e aí o aluno que vai procurar aprofundar sim, depois e vai ver sim. o que tem afinidade. Inclusive, o curso ele serve para quem não é esotérico, quem é anti-esotérico, né? Porque eu acho que quem você quer combater alguma coisa, você primeiramente precisa Reconhecer. conhecer bem, né? É. Não tem como, Acaba né? sendo um trabalho investigativo, né, Daniel? Exatamente. E essa abordagem é uma coisa mais recente, né? Os estudos históricos, né? O que a gente chamava... esse termo hoje está meio em desuso, né? Esoterologia, né? Uma palavra até difícil, É, né? O pessoal prefere falar estudo das correntes esotéricas. Isso sim. ganhou força nos anos 70, 80, 90 na Europa, né? Isso chegou também na América Latina, um pouquinho no Brasil. São acadêmicos, né? Historiadores. O próprio Antônio Freve, né, que você citou, é um dos grandes nomes, né, desses estudos. E esses autores vão por Uhum. essa linha, né? De estudar as correntes, os textos, os autores, de uma forma histórica, né? Qual é a influência na cultura, qual é a influência social da maçonaria, por exemplo, né? Então, isso Uhum. dá para se fazer também um trabalho acadêmico e o curso tem um pouco disso, né? Eu vou falar do Antônio Freve, dos autores que debatem com ele, né? O Walter Hanegraaff, o Arthur Versluis, que são os caras aí que estão vivos, aí estão discutindo o esoterismo na academia, que é uma coisa, é uma Sim. vantagem que nós temos hoje, né? De poder fazer um pouco esse debate. Claro que ainda há resistências na academia a esse tipo de assunto, né? Isso não é sério, né? Mas eu acho Uhum. importante. Não, mas eu acho que internacionalmente já tem sido levado bastante a sério. No Brasil, a gente está ganhando mais espaço para estudar isso com propriedade, né? Você está com uma bibliografia aqui, eu estou com ela aberta, né? Por exemplo, para os gnósticos, que é o meu tema, assim, basicamente, você usou o Leighton, que é um autor, assim, bem fundamentado, tá? E tem acessível em português, né? Isso é legal. O Corban, aí você vai trazer um pouco do ismailismo, do sufismo. Eu tenho uma preocupação, aí entra um pouco com a motivação do curso, que é entender também o nosso contexto. A gente vem de um país que ele tem, Uhum. em certo sentido, uma realidade cultural periférica, então muitas vezes a gente não tem esses textos nem boas traduções, não existem, Sim, não, muito não tem. pouco material, às vezes tem aquela tradução da Madras lá dos tratados gnósticos, que, Não, né, você como uma especialista sabe que não é boa, mas não. aquela coisa, né? Entre não ler e ler a da Madras, melhor ler a da Madras. Né? Sim. E eu entendo um pouco isso e eu procuro priorizar a bibliografia em português, em espanhol, que é mais acessível para o nosso leitor. Né? Os livros em Uhum. inglês, inglês eu nem sou tão bom assim, mas francês é difícil. O cara lê um Henri Corbin em francês, ele tem que ter um nível de francês muito Sim. bom e também ter uma intimidade com filosofia oriental, né? Filosofia islâmica, no E o caso. E eu Corban, ele sei é denso, né? e ele coloca um milhão de coisas fora, né? Ele está falando do Zoroastro, daqui a pouco do Soravardi, daqui a Sim, pouco ele do abre um Jacob Boehme, leque. daqui a É. pouco do Parsifal. Ele tem uma coisa meio teosófica, né? No trabalho Tem, do Corban, mas o que o torna um autor muito difícil para um sim. estudante iniciante. Então, eu tenho essa concepção e a gente vai colocando, né, com qualidade, que também não, a ideia não é baratear, né? Vamos entuchar muito Uhum. conteúdo
mas entendendo que é um processo. O aluno não vai pegar isso da noite para o dia. São muitos anos para poder se apropriar dessas bibliografias, né? Você, como alguém que estuda o gnosticismo, sabe, né? Por exemplo, como é difícil, né? O que tem de Muito. autor, comentador, cada autor fala uma coisa diferente. Tem uns que falam que nem não existe o gnosticismo, né? No sentido geral. Uhum. Tem outros que falam que o gnosticismo é a mesma coisa que o comunismo, né? Olha, né? Tem muitas leituras. Vai muito longe. Marx e Valentina é quase a mesma coisa, né? Tem uns Sim, loucos aí que falam isso, né? justamente por isso, por ter tanto material, inclusive material bom, que eu acho interessante a sua proposta de trazer um panorama geral, justamente porque fazer uma coisa introdutória ou às vezes mais resumida é mais difícil. Então, com o seu programa aqui, eu super faria o seu curso, assim. Não estou falando como propagandista, não, estou falando que eu achei muito legal mesmo. Vão achar aí que eu estou te dando uma porcentagem, né? Fala, pô, Não, meu. não, inclusive, para quem estiver assistindo, a gente deixa aqui embaixo na descrição do vídeo, né, para entrar em contato, como é que é aqui o seu programa. Mas eu fiquei pensando, olhando aqui o programa que você propõe, muitas vezes a gente consegue, pelo caminho do estudo da mística, entender essa questão de uma sabedoria perene, né? Porque a gente vai tratar das experiências dos místicos, né? E como a experiência humana, ela é muito rica, muito diversificada, mas ela também acaba encontrando muitas semelhanças, independente do país ou da tradição cultural religiosa que você está representando, né? Mas é interessante que você consegue trazer isso pelo estudo das tradições esotéricas ocidentais, fundamentando com o ensinamento, não só por base da experiência do relato dos místicos, né? Você vai mostrando o que eles estão ensinando e como esse ensinamento vai permeando vários deles, ou influenciando, ou tocando, ou às vezes fazendo ele contradizer também, né? Sim, sim, é um pouco nesse sentido, né? Pega a parte mais histórica, mais cultural, mas respeitando esse lado mais interno, que é a gnose, né? Uhum. Propriamente dita, que, claro, um estudioso falando da gnose é uma coisa, você ter a experiência é uma Sim, outra, né? sim. Mas a gente precisa Descrever essa experiência respeitar, é uma terceira coisa ainda, né? é uma terceira coisa, né? Então tenta ficar um pouco no meio termo, né? Não dá Sim. ir muito só para o lado histórico vai empobrecer. O lado interno não tem como, porque isso é o papel de um Uhum. mestre, de alguém. Eu não me Sim, proponho a isso, né? Nem teria como, mesmo se eu quisesse, né? Mas sim. respeitando o esoterismo, a sua natureza, né? Que a pessoa entenda o que é esse esoterismo e, claro, também desfazer algumas confusões. Hoje em dia, infelizmente, isso não é só no Brasil, né? Mas a Hum. gente tem uma série de discursos, cursos, né, que se colocam como esotéricos, mas não tem muito a ver com essa tradição. Então, a ideia é dar um Uhum. aluno esse mapa para ele saber Uhum. caminhos que, né, claro que ele vai escolher sozinho, mas ele vai falar, opa, isso aqui eu acho que não tem muito a ver com essa tradição, né? O cara falou que esse negócio quântico aí, eu não estou vendo muita semelhança aqui com o Não. hermetismo, com o Jacob Boehme, não estou vendo, né? Então, Então também você tem. não vai ensinar a abrir chácara e queimar a cara, mas Não vai ter você tem que negócio de zoar. raio, de energia, Sim. mentalização de nada, não vai ter, Não, Beatriz. não Não, dá, né? Não dá, Daniel. não, É não legal consigo. porque tanto o interessado em esoterismo quanto, como você disse, o interessado mais no estudo acadêmico histórico acaba podendo transitar, né? Por isso, tendo acesso ao conhecimento, você consegue ter um discernimento maior, né? É como você disse, aí a pessoa vai ver uma outra coisa e fala, não, mas como eu estudei, não tem nada desses elementos aqui no que essa pessoa está dizendo. Então, ou é, ou não é, ou ela está inventando. E eu acho que isso ajuda a gente também a ter uma seriedade maior no nosso estudo. Você ter acesso às fontes. Sim, e muitas vezes alguns grandes estudiosos que são referências, eles nem eram místicos. Se a gente pegar o Uhum. Scholem, por exemplo, né, que Uhum. é a referência É na para estudar Cabala, ele pega bastante. Cabala, ele não era um cara assim esotérico, pelo menos eu não vi isso Aham. nele, né? Pega o Hans Jonas, que é uma autoridade, né? Sim. Foi, né, durante muito tempo uma autoridade em gnosticismo. Eu não vejo o Jonas como um gnóstico, né? O Festuger, né, que estudou muito o hermetismo, ele mais combate o hermetismo do que propriamente defende, né?
Ele vai tentar aquela discussão se o hermetismo realmente é egípcio ou é grego, né? Então, Festugier vai falar que não, que é uma coisa tardia, que é quase uma caricatura, onde ele se equivocou, né? Mas ele era um erudito católico, então é possível, né? Fazer transitar, né, por caminhos diferentes, por universos que não são a sua visão de mundo pessoal, né? Sim. Essa também é um pouco a ideia do É uma curso, né? flexibilidade mental que a gente vai treinando, né? Sim, com certeza. E aqui nos Rosa Cruzes, assim, tem autores que você vai abordar mais diretamente? Assim, fiquei curiosa. Essa parte do curso é mais simples. Eu pretendo assim falar dos manifestos, né, apresentar um Sim. pouco o contexto, né, falar da Frama, da Confessio e das Bodas Alquímicas, né, do Christian Rosenkreutz. E aí eu vou citar organizações que são as mais conhecidas, que reivindicam o nome, Rosa Cruz, e comparar um pouquinho, falar do Steiner, falar do Conde Saint-Germain, né, que alguns relacionam com Rosa Cruz, né, citar as referências, né, a Francis Yates, o Mackintosh, é assim que fala, Christopher Mackintosh? Né? Eu adoro o livro dele. Que são autores importantes sobre esses assuntos, o Jean-Pierre Bayard, e aquele alemão, eu não sei falar o nome dele, é o francês, Bernard Gorcès, eu não sei falar esse nome. Né? Grosseteste? Não, Gorcès ele é um estudioso do rosacrucianismo. Né? Não, eu estou pensando no Robert Grosseteste, nossa, viajei. Tá, do alquimista, né? Isso. E aí, nisso, eu vou dando para o aluno as referências, que depois se espera que ele venha ler, né? Se ele tiver interesse, ele consegue se aprofundar mais. Né? Vou falar até do Steiner. O Steiner teve um tempo que eu estudei bastante assim, os livros dele, apesar de não em alemão, né? Não no original, mas eu li o que eu consegui em espanhol e português, inglês, etc. Não, eu, como tradutora, eu honro o trabalho dos tradutores. Existimos para isso. Então, ele vai fazer uma leitura do rosacrucianismo que eu acho interessante, válido. Então, eu vou citar no curso também. Né? Inclusive, tem uma polêmica do Steiner com o Max Heindel, né? Porque o Max Heindel ele chegou a frequentar alguns cursos do Steiner, né? Não sabia. Frequentou, que eram cursos, acho que ainda dentro da Sociedade Teosófica Alemã. Ele ainda não tinha fundado a Sociedade Antroposófica. E depois o Max Heindel ele volta para os Estados Unidos e ele publica o conceito Rosa Cruz do Cosmos, que foi em 1908, sei lá, por volta disso. E quando a gente lê o conceito Rosa Cruz, é muito parecido com a visão do Steiner, né? E, curiosamente, o Max Heindel dedica a primeira edição para o Steiner. Isso é uma coisa muito curiosa. E parece que o Steiner, quando leu, ele ficou pé da vida, falou, esse cara me plagiou, deu um chilique lá. E tem essa polêmica, né? Se o Heindel plagiou ou não o Steiner. Eu não acredito. Me parece que eles são autores que possivelmente tiveram um mestre em comum, uma referência em comum. Influências em comum, né? E a gente lê alguns textos da Annie Besant, do Leadbeater, do próprio Max Heindel, do Steiner. Às vezes, eles usam os mesmos exemplos. Parece que é quase plagiado, né? Porque era ali as referências para eles, da linguagem, da teosofia, da sociedade teosófica. Então, eu não acredito nessa teoria do plágio, né? O Ryden, ele tem diferenças também com o Steiner, né? Ele é mais místico, ele vai valorizar muito a questão da cura, como isso vem da tradição rosacruciana, questão da astrologia, isso não tem no Steiner. Né? Se não me engano, é no Fama, é no Fama ou no Confessio, não lembro, que fala sobre serem sempre curadores, sempre curar quem precisa, tem uma ênfase. Eu não lembro aí. Também, é um dos dois, mas qual mas tem deles essa referência do ser sempre curador, né, dos outros. De Cristo, na verdade, como curador, né, de almas e de corpos, né? Então, acho que isso é bem interessante. E aí, claro, vem aquelas perguntas, né? Qual que é a verdadeira Rosa Cruz, né? Não sei, né? Não sei. Nem se existiu uma verdadeira, né? Porque muitas vezes há autores que falam que a Rosa Cruz é mais uma brincadeira, entre aspas, né? Tem essa tese, né?
daqueles teólogos alemães, que foram eles que escreveram, provavelmente o Johann Valentin Andrea, né? É o autor, provavelmente dos três, né? Não só das núpcias. Tem outros autores que podem ter colaborado, aquele círculo, né? Então, pode ser que não existiu uma organização, né? Teve lá o Christian Rosenkreuz e os caras abriram a tumba dele. Tudo isso é simbólico, né? E no esoterismo, o simbolismo muitas vezes é mais importante que o elemento histórico, né? É como falar de Zoroastro, Hermes, né? Quem foi Zoroastro, né? Quando que ele... A gente pode ficar um tempão discutindo se Hermes foi uma pessoa, um grupo de pessoas usando um pseudônimo ou um símbolo, né? Então, isso vai longe. O mesmo no Islã se fala em 3 Hermes diferentes, né? Por exemplo, né? Então, e não importa, né? Eu acho que é um pouco também a visão gnóstica, né? Quando a gente traz isso para o cristianismo, a visão da igreja é uma visão mais historicista, literalista, que vai enfatizar a questão da encarnação física e histórica de Jesus, que a salvação está ligada a isso, a crucificação, depois ele ressuscita, então nós estamos salvos do pecado se a gente aceitar isso, né? Os gnósticos vão por um outro caminho, tanto faz, tanto fez, se historicamente isso aconteceu. O importante é o processo interno. Né? É a experiência, né? Porque você pode acreditar, né? Acreditar em Jesus como Salvador e continuar levando a sua vida do mesmo jeito. Isso não te ajuda, né? Então também tem essa questão, né? A visão legal essa discussão que traz sobre as Rosacruzes, porque realmente a gente sempre se depara com essa pergunta, e aí, qual é a Rosa Cruz verdadeira, né? Aí você citou várias aqui, eu não vou repetir, mas eu tendo a me prender, eu pessoalmente, né? Eu tendo a me prender muito mais aos autores, assim. Então, eu gosto do Flood, eu gosto do Maier, eu gosto do John Dee, e aí a gente vai vendo o que cada um está dizendo, né? Não necessariamente essa é a organização verdadeira ou não, né? Inclusive, para a gente ter esse panorama, ajuda a gente ver as diferenças entre elas e perceber que elas também surgem como um produto do seu tempo, né? E a gente escapa, né, dessa coisa chata que acontece, por exemplo, no campo religioso, que as instituições elas disputam e uma ataca a outra, uma fala, não, eu time contra o seu. A minha é melhor, né? Quase vira briga de time de futebol. Então a gente escapa um pouquinho disso, buscando porque mais a coerência. Porque você vai para o ensinamento. Você fala, mas porque o que eles disseram? Sim, o Jacob Boehme, por exemplo, tem autores que colocam que ele é Rosa Cruz, pela doutrina que ele ensina. Não que ele tivesse um vínculo, apesar que ele era contemporâneo, né, dos manifestos. Mas ele não falou nada de Rosa Cruzes, mas se a gente lê o Jacob Boehme, percebe, aparentemente, né? Mas a gente percebe uma afinidade de pensamento. Né? E isso que eu acho que é mais interessante, é mais importante do que ficar nessas brigas, né? Que no fundo é briga de ego, é briga de poder. Às vezes dentro do mesmo grupo, né? O pessoal fica se matando, né? Aí vem as divisões e a gente já sabe que isso no final não ajuda ninguém, né? Eu acho muito bom a gente buscar, como você usou aí a palavra, afinidade de pensamento, porque a gente encontrando a afinidade me lembra muito aquele poema do Ibn Arabi, né? Que o meu coração é uma gazela, a caba dos peregrinos, um templo para os cristãos, e minha religião é a religião do amor, né? Então, a gente encontrando a afinidade, você consegue também encontrar mais um fio condutor coerente. Eu acho que se você está numa busca pessoal, se você está só numa busca historiográfica ou como um curioso, também vale você ir buscando, né, onde está o ensinamento, o que um diz e o que o outro não diz, né? Não sei, fiquei viajando aqui. Não, eu concordo com você, e muitos desses autores, né, o Ibn Arabi é um deles, quando eles estão vinculados a uma tradição, a uma forma religiosa, mas você percebe que eles vão além. Quando ele fala, por exemplo, do Islã, ele não está falando apenas da religião revelada pelo profeta Muhammad, ele está falando, na verdade, da revelação originária que Deus trouxe para a humanidade, para Adão, e o Islã é isso para ele. Sim, é muito mais transcendente do que a mesquita que eu frequento ou não, né? Exatamente. Se eu sou xiita ou sunita, é muito pobre, né? O próprio Jacob Boehme, né, que eu citei ele também fala, olha, o Cristo, que eu estou chamando de Cristo aqui, não é simplesmente a figura histórica ou uma religião. Tinha as brigas religiosas na época dele, né? Protestantes e católicos, por exemplo. Não, o Cristo é um princípio.
né? E a partir do momento que você se sintonizar com esse princípio, você é cristão, né? Nesse sentido, né? Ou seja, a salvação ela está aberta a todos, né? E isso é a ideia da teosofia, né? De uma sabedoria divina que ela tem essa amplitude, né? Eu só não É isso que eu concordo acho quando muito bonito, né? eu só não Muito concordo bonito assim isso. também que a gente pode falar que é tudo igual, tem as Ah, diferenças, não. né? Históricas, culturais, às vezes até eu diria que é uma limitação da experiência do místico, né? Tipo, a mística Sim, tem etapas, né? O próprio sim. Boehme, ele teve pelo menos 3 iluminações, né? Então foram 3 etapas de um mesmo processo. Então, às vezes, um autor ele não completou todo o caminho, ele trouxe uma parte que ele realizou, né? Então, por isso que há essas diferenças e divergências todas, né? Eu gosto mesmo do Ramakrishna, porque o Ramakrishna falam que ele se realizou no Islã, depois do cristianismo e depois do hinduísmo, né? Então, esse aí era o superdotado espiritual, né? Aquele cara que vem e fala, ó, vocês estão se matando aí por causa disso, daquilo, mas Deus é um só, né? Inclusive, o Vedanta é uma referência para ele. Claro que naquele contexto já do final do 19, né? Já uma coisa mais moderna mesmo, né? Do orientalismo e tudo mais, né? Mas é uma Sim. figura bem interessante entre as várias figuras que a gente tem, né? Que eu poderia citar aqui, além do Ibn Arabi, além do Ramakrishna, além do Boehme e outros, né? Que existem. Bom, só para não deixar de mencionar uma questão que acho que vale a pena a gente sempre trazer como curiosidade, tanto os Rosa Cruzes que escreveram, não sei se o Valentim Andréa ou quem estava com ele associado, os manifestos, quanto os templários, eles vão para o Oriente, né, de algum momento, em alguma forma, vão lá para Damasco, vão para a Síria. Então, eu acho que isso também mostra um movimento de estar buscando algo que foge do senso comum, né? E aí, Inclusive, como você diz, não é uma questão de dizer que é tudo igual, porque dizer que tudo igual é muito pobre, é como passar um rolo compressor. Mas a gente, à medida que aprofunda na pesquisa ou na vivência, encontrar esses pontos em que as tradições podem se tocar. inclusive no Parsifal, né, que era o meu avatar, né, dos tempos que eu perdi há muito tempo no Orkut, Perdemos. ele vai colocar que ele tem um irmão gêmeo, né, que Que é veio do... provavelmente ele é muçulmano, né, e Sim. é o duplo, é a versão Ferefis, pagana, né? entre aspas, né, o Ferifis, ele é a versão pagã do Parsifal, e ambos acessam o Graal, né? Sim. Então, está demonstrando que o Graal, por mais que ele seja um símbolo, que ele vem da tradição celta, da tradição cristã, ele não está limitado a Não. isso, né? E eu gosto, você falou do Oriente, né, a relação dos templários com o Oriente, eu gosto um pouco da visão do próprio Sohravardi, né, que é um filósofo e místico persa, mais ou menos desse período, né, dos templários, dos cátaros, ele era contemporâneo do Ibn Arabi também, ele fala que o Oriente não é uma questão geográfica, né? O Oriente ele está se O um Corban fala princípio. muito disso, né? O Corban ele Baseado pega do neles. Sohravardi essa ideia, né? Então o Oriente é o ponto, vamos dizer assim, do processo místico, onde você ascende ao mundo espiritual, né? Então buscar o Oriente, aquelas histórias, né? Sim, O hino da pérola, sim. etc. No fundo é essa busca pelo Oriente espiritual, né? E aí o Sohravardi ele vai falar, tem o Oriente Médio. O Oriente Médio é o mundo astral, é o mundo imaginal, que é uma etapa para você chegar no mundo das ideias puras, né? No mundo das ideias platônicas, o mundo dos anjos, né? Então eu gosto mais dessa interpretação, né? Porque aí você sai dessa coisa geográfica, né? Oriente, Ocidente, a Sim. tradição ocidental é melhor, não, a O tradição meu, o oriental é seu, melhor. né? Você foge disso. Não, são orientais nesse sentido todos aqueles que falam da luz espiritual, buscam essa luz espiritual. Então, esses são os orientais, independente da questão geográfica. Eu acho mais interessante essa interpretação, né? Fantástico, Daniel. Acho que a gente pode fechar com essa sua fala belíssima. Ok. E aí a gente Então, deixa o convite para quem estiver assistindo para acessar o link, dar uma olhada no programa do curso do Daniel Plácido. Eu super recomendo, não só por ser um amigo, mas o programa está muito bom. E eu desejo muito sucesso. E seja muito bem-vindo aqui. É um prazer ter você aqui no canal com a gente. eu agradeço mais uma vez, obrigado pelo convite, por esse espaço, pela divulgação. Também desejo
Sucesso ao seu canal, aos seus trabalhos, né? Suas pesquisas. E vamos ver se a gente traz outros amigos que a gente tem em comum um dia para fazer um bate-papo coletivo, né? Eu acho que é uma ótima ideia. Encher de quadrinhos aqui. Então, ficamos para um próximo bate-papo e acompanhem lá o Daniel e se inscrevam aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.